Abacuque 3, 17 e 18. Quero crer que todos já encontraram, e diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Eu gostaria de convidar você a repetir a última parte, quando o profeta diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos repetir? Eu falo a frase e os irmãos repetem comigo. Vamos lá? Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Mas para quem está exultando no Deus da salvação, está quase que sem confiança. Então nós vamos repetir essa última parte, você vai poder ler ali. Quero crer que é a mesma versão que eu estou usando, então vamos falar mais forte, com mais entusiasmo. Vamos lá? Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Você aí em casa também pode fazer isso? Se não fez, faça isso agora. Diga que você vai se exultar, vai pular de alegria, vai festejar na presença do Deus que salvou a sua vida. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela leitura da Tua palavra, Senhor, e com humildade nós pedimos: venhas aplicar essa palavra aos nossos corações. Perdoa, Senhor, as nossas limitações, nossas debilidades, e aplica a Tua palavra aos nossos corações de acordo com a Tua grandeza, porque assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: as circunstâncias não anulam a minha fé. As circunstâncias não anulam a minha fé. Geralmente, quando nós perguntamos sobre fé, cada pessoa já tem uma descrição na sua mente, no seu coração, do que vem a ser fé. As pessoas se expressam de uma maneira muito subliminar, de uma maneira também muito sutil e muito superficial, quando se fala acerca de fé. Já ouvi de muitas pessoas: o importante é ter fé em alguma coisa. Isso não é fé. Ter fé em alguma coisa não é fé. Eu quero falar sobre uma fé que, independente de circunstâncias, ela está firmada em uma pessoa. Ela está firmada no Deus Todo-Poderoso. Ela está firmada não simplesmente nas coisas que acontecem ou que deixam de acontecer, nas coisas agradáveis e ou desagradáveis, mas uma fé baseada na fidelidade do próprio Deus, na imutabilidade do próprio Deus, uma fé alicerçada nos preceitos, nos conceitos, na própria autodeterminação do próprio Deus, uma fé que está alicerçada na palavra do Senhor, uma fé que não pode ser, ela não pode ser confundida com religiosidade, uma fé que não pode estar confundida e não deve ser direcionada simplesmente a um modo qualquer de crer, mas uma fé que sirva de base, que sirva de raiz. Certa vez eu já usei aqui essa palavra e vou pedir licença para repetir essa palavra. Existe uma palavra no hebraico chamada emuná. Emuná. Isso significa uma fé que não se pauta em circunstâncias. Uma fé que não está voltada para aquilo que é visível, aquilo que é tangível, aquilo que pode chegar ou não. Nós acabamos de ler o que diz o profeta Abacuque. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando a gente estuda um pouco, quando a gente pesquisa um pouco sobre a vida desse profeta, nós vamos descobrir que algumas coisas, aliás, todas as coisas em relação à sua vida e ao seu ministério, faziam e fazem sentido nos dias atuais.
Não simplesmente ele teve o seu nome Abacuque por acaso, mas a palavra Abacuque significa abraço, aconchego, amparo, carinho. E este homem, Deus escolheu este homem para viver dentro de um período de muitas incertezas morais e espirituais. Deus o convidou para estar em meio a uma sociedade putrefatada, uma sociedade envolvida com o pecado, uma sociedade que já não mais temia a Deus, uma sociedade que estava desconecta da presença do Senhor. E o desafio daquele homem, em meio a tantas pessoas incrédulas, era passar a confiar na fidelidade do seu Deus. Ele precisava aprender a confiar naquele em quem ninguém mais confiava. A sociedade já não estava mais acreditando em Deus, os sacerdotes já não buscavam mais a presença de Deus, e Deus o chama exatamente para que ele possa confiar na fidelidade do próprio Deus. No contexto em que ele vivia, muitas crianças haviam sido abandonadas, muitas crianças sequer tinham o direito de serem abraçadas, e as crianças eram carentes de abraço. Essas crianças eram rejeitadas, essas crianças eram maltratadas pelos adultos, porque o temor ao Senhor já não existia no coração da nação. E as crianças precisavam muitas vezes de um simples abraço. E quando corriam em troca ou em busca de um abraço, essas crianças eram repreendidas, essas crianças eram distanciadas das demais pessoas, eram distanciadas dos adultos, cujos corações já não sabiam mais o que era amar. Abacuque, ele viveu num tempo em que algumas palavras que não são tão diferentes das palavras que vivemos no século 21, palavras de ordem ou palavras que estavam em ênfase naquele momento, era iniquidade, destruição, vexame, violência, contendas, litígio, frouxidão da lei, opressão do ímpio, juízes compráveis e assim por diante. Essas palavras nos parecem familiares nos dias atuais. Essas palavras parecem fazer sentido para as nossas vidas em pleno século 21. Sabemos exatamente o significado de cada uma delas. Temos vivido dia após dia, a sociedade brasileira tem vivido debaixo desse jugo, tem vivido debaixo desta escravidão moral e espiritual, onde as autoridades, e muitas das autoridades, já não sabem mais o que é justiça, onde muitos sacerdotes, onde muitos clérigos, onde muitos líderes espirituais, já não sabem mais o que é temor ao Senhor, onde muitas pessoas estão vivendo simplesmente como que no automático, espiritualmente falando, onde as pessoas estão simplesmente apertando um botão, esperando descer do céu uma unção especial que modifique suas histórias, suas vidas, seus corações, seus modos de pensar. É interessante que os outros profetas, geralmente eles trazem uma mensagem de Deus para o povo. Abacuque é o único profeta que leva uma mensagem do povo para Deus. Todos os outros Deus usou para mostrar o que Deus havia de fazer, os desejos de Deus, o que Deus havia de implementar na vida social das pessoas, no coração das pessoas. E nós encontramos neste livro tão pequeno, nós encontramos este homem se destacando, Abacuque se destacando, porque ele começa a abrir a sua visão, ele tem uma visão cósmica, ele tem uma visão mais ampliada, porque ele precisou se aproximar de Deus com o coração aberto, ele precisou ir à face de Deus, ele precisou buscar a face de Deus, para levar diante de Deus alguma coisa que estava no coração do povo. Outros profetas intercederam também pelo povo, mas o objetivo dele era simplesmente levar
é a mensagem do povo para Deus, porque o povo já não conseguia falar com Deus. A distância espiritual era tamanha, a frieza espiritual era tamanha, a religiosidade imperava de uma forma tão violenta, que as pessoas já não sabiam mais como buscar a face do Senhor. Não me parece diferente dos dias atuais, quando muitas pessoas já não sabem mais buscar a face do Senhor. Quando para muitas pessoas é enfadonho investir em oração, em jejum, em leitura da palavra, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua palavra, em comunhão com os irmãos. E não digo isso por conta de toda a pandemia. Nós podemos estar geograficamente afastados, mas espiritualmente nós podemos e devemos estar hermanados, ligados, juntos, unidos. O profeta, ele começa a apresentar diante de Deus as queixas do povo. Ele vai diante de Deus e ele abre o coração como se estivesse representando o povo. E ele chega a dizer ao Senhor: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio, e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ele chega diante de Deus com o coração quebrantado e ele começa a reclamar diante de Deus. Ele começa a abrir o seu coração dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar e tu não vais me escutar? Senhor, até quando eu vou falar do que está acontecendo no meio do meu povo? Até quando eu vou fazer referência às coisas que o meu povo tem vivido no dia a dia? Senhor, e até quando isso não vai modificar na vida do meu povo? Ele estava levando a mensagem do povo para Deus. O seu livro começa com a descrição de violência, mas o seu livro termina com a palavra esperança. Que todo aquele que vai à presença de Deus, todo aquele que investe na sua fé em Deus, ele pode estar com o coração violentamente ferido, mas ele não sai da presença do Senhor sem que ele seja revestido de esperança, sem que ele seja revestido da presença do Senhor. O salmista entendeu isso quando ele diz: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas, trazendo consigo os seus molhos. Ele chega a dizer: Senhor, ainda que não haja vacas no curral, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, ou seja, Senhor, se tudo der contrário, se tudo der o caos, se o caos bater sobre o meu povo, se o caos bater sobre a vida da minha nação, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele estava dizendo: independente da fé que os outros estão vivendo, eu vou viver a minha vida, Deus. Eu vou dizer diante de ti que a minha fé não se pauta em circunstâncias. Eu vou dizer a ti que a minha fé está voltada para a tua fidelidade, e a tua fidelidade não pode falhar. Até quando, Senhor? Eu olho para um lado, violência, olho para o outro lado, os juízes julgando as causas ao seu bel prazer. Eu olho para o outro lado, as pessoas escravizando, as pessoas sem respeito, as pessoas trazendo problemas sobre a vida de outras pessoas. O amor já não mais enaltece o coração das pessoas, o amor já não inunda mais o coração das pessoas. Até quando, Senhor? O capítulo de número 2 desse livro, ele já aponta para o Evangelho.
todas as vezes que nós vamos a Deus, Deus vai nos direcionar à pessoa de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É por isso que ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, de forma nenhuma, em lugar algum, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando no capítulo 2 a gente percebe que o livro está apontando para o Evangelho, é porque agora Deus está respondendo ao clamor do profeta. No capítulo 1, ele não faz uma reza decorada, não é simplesmente um lamento repetido, mas ele abre o coração para Deus, e fala da luta que o povo tem em esperar em Deus, ou a dificuldade que o povo tem em esperar em Deus. Que coisa difícil é para o ser humano, mesmo cristão, esperar em Deus. Hoje eu estava conversando com um irmão, no culto pela manhã, antes do culto da manhã. O irmão estava falando exatamente sobre isso, que aprendeu a esperar em Deus. Às vezes, quando a gente espera em Deus, parece que o mundo anda de uma forma antagônica, parece que o mundo anda no sentido anti-horário, parece que só nós conseguimos, aquele que está esperando em Deus, parece que só ele consegue ver a esperança em Deus, e toda a sociedade, todas as outras pessoas, parece que já não conseguem mais enxergar, já não conseguem mais fitar a sua esperança no Senhor. Mas o Evangelho é a resposta de Deus para aquele que clama. As boas novas de salvação é a resposta de Deus para aquele que busca a presença do Senhor. Quando ele abre o seu coração, ele luta diante de Deus, porque ele não quer que o seu povo pare de esperar em Deus, e ele não tem como levar o seu povo a confiar em Deus, e ele começa a dizer: Senhor, até quando clamarei eu, até quando clamará este povo, até quando tu não escutarás? Ele queria uma resposta de Deus. Ele diz: Senhor, eu gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras tantas iniquidades, me fazes ver a opressão. Senhor, porque eu vejo tudo isso, e eu clamo a Ti, e a resposta parece que não chega. Você já se viu em alguma situação em que você clama, e parece que quanto mais você clama, mais a coisa aperta, a porta fica estreita, parece que todas as coisas dificultam? Ele vivenciou isso, e ele diz: Senhor, até quando? Aí Deus entra na história, Deus começa a mostrar o outro lado da história. Ele vai levar do povo a Deus algo que está no coração do povo. O povo sim queria ser ouvido por Deus, mas o povo não queria pagar o preço de ser ouvido por Deus. O povo estava gritando, mas Deus não ouve gritos, diz a palavra de Deus: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Deus não para ouvir gritos vazios. Mas Ele entende gemidos inexprimíveis do Espírito. Não adianta você falar grosso ou bater na mesa para Deus te escutar. Deus não te escuta pela força ou pela violência. Deus te escuta quando o Espírito intercede por você, aquele que Jesus disse que seria o intercessor, aquele que leva as orações na linguagem de Deus, aquele que sonda mentes e corações, aquele que convence Deus, aquele que traz aquela paz que excede todo o entendimento. Deus começa a mostrar para Abacuque o outro lado da história. No centro da mudança está um nítido crédito da fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Já viu que muitas vezes a gente pede: Deus, me dê fé,
Mas quando as circunstâncias começam a ser adversas, Senhor, eu não estou entendendo, Tu não estás ouvindo, Tu não estás contemplando a minha fé. Essa fé precisa ser a fé emuná, isenta de circunstâncias. As circunstâncias sempre existirão, favoráveis ou desfavoráveis. A fé, ela alimenta o próprio Deus, a fé enriquece o coração de Deus, a fé alegra o coração de Deus. A Bíblia diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais estranho que pareça, às vezes Deus permite a existência de uma tragédia para dar fim a outras tragédias, para mostrar que Ele, como Senhor, está no controle de tudo, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Senhor, e se Tu és Deus, por que tantas coisas, tantas desgraças acontecem na minha vida? As coisas acontecem não para que você fique confortável ou desconfortável, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Isso é fé. Isso é fé. É você ver que o barco está pegando fogo e você acreditar que mesmo em meio a esse barco, você vai chegar no porto seguro. Fé é você estar dentro de um barquinho levado pelas grandes ondas do mar, e assim como Jesus, ter a capacidade de ir lá para o porão, deitar e dormir. Isso é emuná, é uma fé, é a concretude, é a materialização daquilo que é abstrato, daquilo que é invisível. É tornar palpável aquilo que os olhos humanos não podem ver. Como é gostoso quando a gente desafia a fé. Quando a gente desafia a fé. E a gente vê Deus abençoando, vê Deus abrindo a porta certa, na hora certa, para as coisas certas acontecerem. Essa fé de que eu estou falando, ela envolve relacionamento e não apenas o conhecimento. Há pessoas que têm fé em Deus pelo conhecimento cognitivo. Leem a palavra de Deus. Ora, deixa eu te falar uma coisa aqui, inclusive para você que está em casa. Olha bem aqui nos meus olhos. Esse tipo de fé, até o diabo tem. Crês tu que há um só Deus, fazes bem. Mas até os diabos e os demônios creem e estremecem. Só que esse tipo de fé não muda a história de ninguém. Tem pessoas que dizem, mas eu sei que há um Deus, tá, e daí? Eu também sei que há um Deus. Olha, eu não creio em nada, eu só creio que só há um Deus. Ótimo. Primeiro passo, mas não é essa fé de acreditar que há um só Deus que vai modificar a sua história. É a fé de que, havendo um único Deus, você se abraçar. As crianças no tempo do profeta precisavam de um abraço e não tinham. O seu nome significa abraço, aconchego. A fé que Deus exigia dele era uma fé que o levasse a abraçar-se com Deus, a segurar em Deus e dizer, Deus, eu não vou te largar. Haja o que houver, se não houver vacas no curral, se a figueira não florescer, se o campo não produzir, Senhor, se der tudo uma pane, Senhor, eu vou estar abraçado a você, eu não vou te largar, é só isso. Jacó entendeu isso. Quando ele fez a sua travessia no Val de Jaboque, e o anjo lutava com ele, e o anjo disse, pode ir. E ele disse, necas de pitibiribas, nada disso. Só vou te deixar depois que você me abençoar. Sabe o que é que ele estava dizendo? A tua fidelidade, Deus, é maior do que a minha iniquidade. O teu favor, a tua graça,
é maior que o meu pecado, que a minha desobediência, que tudo que eu já fiz na vida. E eu estou indo a Ti, Senhor, não é confiado no meu arrependimento, mas confiado no Teu perdão. O foco aqui não é quem eu sou, mas quem Tu és. Não é o que eu tenho, mas o que Tu tens. A palavra de Deus começa a mostrar que Deus vai trazer o triunfo, e Deus começa a mostrar ao seu servo. Capítulo 2, versículo 14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher do poder de Deus, do conhecimento de Deus, da glória do Senhor. Porque Deus tem servos espalhados em todos os 4 cantos da terra, em todos os hemisférios. Deus tem servos seus. Deus tem pessoas que têm compromisso com Ele, pessoas que oram, pessoas que buscam a presença de Deus, pessoas que se abraçam a Deus, pessoas que se aconchegam em Deus, pessoas que dependem única e exclusivamente desse Deus. No versículo 20 desse capítulo 2 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus fala quando o coração do homem silencia. Deus fala quando o coração do homem silencia. Quantas vezes encontramos pessoas arrogantes, batem no peito: Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não aceito. Desse jeito eu não vou. Porque ainda não entenderam que Ele, o Senhor Deus, está no centro da história. Que Ele muda de acordo com o que Ele quer. Depois que Deus começa a dizer: olha, toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus, toda a terra, todo o povo vai conhecer a glória do Senhor. Abacuque, aguenta firme, continua com essa fé inabalável, continua intercedendo pelo povo, continua lutando com Deus. Interessante que Deus gosta de que existam pessoas que lutam com Ele. Deus vibra quando tem alguém que briga com Deus, mas briga por uma questão de submissão a Deus. Moisés brigou com Deus e disse: Deus, quando Deus disse: eu vou destruir o povo, Senhor, não faça isso. O que é que as nações vão dizer que você tirou esse povo do Egito para você mesmo matar no deserto? Deus vibra quando tem alguém que tem o coração voltado para a sua glória, que pensa em engrandecer o nome do Senhor. Diante disso, Abacuque toma uma decisão, que é a decisão que todos nós precisamos tomar na vida. Ele toma uma decisão diante de Deus. Ele grita, ele chora, mas ele rasga o coração, ele se quebranta diante do Senhor. E ele começa a entender que o esplendor do Senhor é como a luz, raios que brilham na sua mão, e ali estava velado o seu poder. Ele começa a ver a glória do Senhor, aquela glória que o Senhor disse: toda a terra há de se encher do conhecimento da glória do Senhor. A oração dele, o entusiasmo de buscar a face do Senhor, começou a descortinar o céu para ele. E Deus responde, depois que ele toma uma decisão na sua vida. E qual é a decisão dele? Capítulo 3, 17 e 18, que tomamos por base. Ele diz para Deus: Deus, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz com que os meus pés como os da coça, e me faz andar
altaneiramente, de cabeça erguida. Esse Deus a quem eu sirvo, dizia o profeta Abacuque, esse Deus confiado e tão somente voltado para a sua fidelidade, eu abro mão de toda e qualquer coisa, mas eu não deixo de confiar nele. Ainda que tudo esteja dando errado, se abrace, emuná, abrace a sua fé ao Senhor, abrace o Senhor pela fé, e ao invés de se afastar do Senhor, se aproxime do Senhor. O reino de Deus é cheio de contradições das nossas lógicas. Na nossa lógica, quando alguma coisa está dando errado, a melhor coisa é a gente se afastar. Você começou um negócio, o negócio está indo ladeira abaixo, está dando prejuízo, a melhor coisa é parar. No reino de Deus, se você tem o coração rasgado diante do Senhor, humilde diante do Senhor, se as coisas estão dando errado, continue que está no caminho certo. Continue crendo, porque você está no caminho certo. Eu quero concluir, sabe por quê? Que a própria palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem foi imaginado pelo coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles que, quando olham a figueira não florescendo, o fruto da vide perecendo, a oliveira mentindo, os campos não produzindo mantimento, as ovelhas sendo arrebatadas, não havendo gado no curral, ele continua dizendo: todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu quero orar com você e por você. Baixe a sua cabeça. Eu não sei o que você tem vivenciado, mas eu sei que você precisa da fé para viver. Eu não sei quais são as suas lutas, mas eu sei que elas em si não são o fim, são apenas um meio através do qual Deus continuará operando sobre a tua vida. Vamos orar. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque nós temos em ti e de ti alegria, Senhor, de sempre podermos confiar no teu poder e no teu amor. Senhor, muito obrigado, porque essa certeza não está voltada para a nossa fidelidade ou os nossos merecimentos, mas para a tua fidelidade. Senhor, muito obrigado, porque tu continuas sendo fiel. Obrigado, Senhor, porque de geração a geração tu és fiel. Por isso, Senhor, toma os corações que nesta noite estão falando contigo, aqueles, ó Deus, que estão quebrantados, aqueles que, quem sabe, ó Deus, têm te perguntado tantos porquês. Senhor, que esses corações sejam abraçados a ti, que esses corações sejam abraçados por ti, e que a tua graça, o brilho da tua glória se faça brilhar sobre esta vida, pois assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.